Seja bem-vindo a essa aula do curso Cidadania Imobiliária. O objetivo desse curso é principalmente trazer as principais lições que você precisa aprender para lidar com os imóveis, desde o mercado imobiliário até a decoração e construção. Nós temos momentos diferentes do ciclo do imóvel e se você vai viver de uma forma geral, vai ter algum momento da sua vida que você vai comprar ou pelo menos alugar esse imóvel. E além disso, nós temos as outras etapas se você quiser construir e organizar esse imóvel de forma interna. Então, este mini curso traremos 4 aulas com pontos principais para você aprender do zero a lidar desde a documentação, o momento da compra e venda, o aluguel com as cláusulas principais, até o momento de gerir o seu patrimônio, que seria o seu imóvel, até organizar ele para ter um futuro. Então fique aqui para você conhecer um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Cássia Clésio, sou advogada especialista em planejamento imobiliário, tributário, familiar, sucessório e empresarial. Aqui nós temos essas especialidades principalmente por entender que o patrimônio é o ponto principal e crucial para o desenvolvimento das famílias. Então eu pensei justamente em acrescentando esses tipos de planejamentos justamente para trazer uma questão de proteção jurídica melhor para as famílias, de uma forma geral, tão quanto de famílias de empresários. Dentro do escritório, eu atuei ali dentro de vários tipos de situações diferentes de casos dos clientes, desde um condomínio, um investidor, até necessariamente uma empresa que está comprando ou alugando um espaço, até uma família que está ali regularizando o seu espaço. Dentre todos esses casos, eu vejo que existe um problema muito comum, que é no momento da compra do imóvel. Primeiramente, se percebe e se pesquisa sobre o momento específico do imóvel. Pensa na estrutura, na localização, se é importante ali para a qualidade de vida. Pensa muitos detalhes sobre essa compra do imóvel. Mas muito se esquece de verificar da parte jurídica e da parte tributária, tão quanto entender a estrutura desse imóvel para você manter a vida útil dele durante todos esses anos. Então, a aula de hoje a gente vai ter como tema principal e inicial o que fazer no momento da compra de um imóvel, sendo ele usado, sendo ele novo, né, que seria o imóvel na planta. Nós traremos algumas orientações gerais para você ter isso como ponto de partida para esse seu momento tão importante, que pode ser tanto para investir quanto para você morar com a sua família. Comprar uma casa não é igual comprar qualquer objeto que você faz pela internet. Eu vejo de forma recorrente pessoas gastando milhões de reais sem fazer essa análise de forma técnica e jurídica. Não é a mesma coisa de você comprar uma garrafa d'água ali dentro de uma loja ou até mesmo comprar um eletrônico pela internet. Na verdade, a compra de uma casa é muito mais burocrática e muito mais tecnicamente, juridicamente necessário ter essa análise, principalmente porque nós temos vários riscos. Porque imagine só se você está negociando com uma pessoa que não é efetivamente o dono do imóvel. Você não vai conseguir comprar esse imóvel, vai estar caindo em um golpe de estelionatário. Ou imagine se você paga um valor ali, mas na verdade aquele imóvel não está regularizado ou a estrutura não está boa o suficiente, então você fez um investimento errado. Ou além disso, imagine que você acaba comprando um imóvel que está indo a leilão. Esses casos que eu trouxe aqui de exemplo já aconteceram com clientes meus. Justamente eles não fizeram a assessoria jurídica desde o início para análise completa do procedimento, quando descobriram que estavam em momentos de golpes ou com prejuízos que foram buscar o advogado. É claro que nós temos soluções jurídicas a serem realizadas nesse momento, mas se fosse feito desde o início de forma preventiva, teria evitado tempo, dor de cabeça e até um custo maior de gasto, com advogado, com os custos judiciais ou até mesmo com prejuízo em relação ao seu patrimônio. Então, a aula de hoje traremos aqui as orientações especiais para cada tipo de compra de imóvel, porque dependendo de quem é que está fazendo essa compra, nós temos orientações específicas e também de quem está vendendo. A gente precisa entender aí justamente o histórico desse imóvel, a documentação e alguns detalhes específicos que você nem sempre vê, porque você vai para comprar. Você pensa como se fosse algo tranquilo, que eu vou ali visualizar, organizar as informações e já levar, mas não é tão prático assim. A documentação de um imóvel é muito mais complexa que a documentação, por exemplo, no momento de compra de um celular, que é apenas a nota fiscal. Na verdade, nós temos aí diferentes documentos que são importantes e necessários para você analisar. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Qual é o seu momento de compra de imóvel? Você precisa entender hoje qual é o seu objetivo no momento de comprar esse imóvel.
Porque nós precisamos pensar critérios diferentes e fazer cálculos diferentes, tão quanto as documentações complementares e perguntas a se fazer. Então nós temos geralmente o imóvel para morar, que aí seria residência para você ou sua família, ou seria o imóvel justamente para investir. Hoje nós temos isso de forma muito recorrente, principalmente em grandes capitais. Nós temos aí, por exemplo, o momento do Airbnb em alta, que muitas das pessoas compram apartamentos, compram casas, pensando em alugar, para ter essa rentabilidade. Mas, de outro lado, nós temos pessoas que pensam justamente em morar em apartamentos ou em casas para constituir família. E família, quando eu trago aqui, gente, não é justamente só aquela família numerosa. Na verdade, nós temos tipos diferentes e formatos diferentes de família. Então, dando um exemplo prático, nós podemos ter uma pessoa que saiu da casa dos pais e vai morar sozinha. Nós temos uma pessoa que tem um filho e vai morar sozinha. Nós temos uma pessoa que casou com outra, ou teve pessoa que se divorciou dessa outra. E aí nós temos formatos diferentes e tipos diferentes de imóveis, que são adaptados para cada fase. E é o que a gente precisa pensar aqui de uma forma geral, quando vai investir para morar, é justamente aquele imóvel se adapta àquele seu momento de vida, à sua fase de vida. Você consegue fazer as contas e fazer o pagamento correto, se for um parcelamento ou um financiamento? Isso tudo precisa ser pensado e analisado, porque o tipo de contrato que você faz para comprar um imóvel não aceita qualquer tipo de distrato. Você não pode chegar amanhã e falar que eu não quero mais um imóvel, sem nenhum tipo de critério ou tipo de problema que possa ter acontecido no momento do contrato. Então é importante você analisar desde o início. Qual é o momento que você precisa agora para ter esse imóvel, para você entender qual é o melhor para a sua qualidade de vida, entender se você tem lastro financeiro para isso. E aqui entra a parte importante de você ter documentações para comprovação financeira, porque até para aprovação de financiamento e parcelamento diretamente com o vendedor, ele vai querer entender qual é a sua renda. E se você não tiver nenhum tipo de lastro de informações, fica difícil tanto para o banco aprovar, quanto possivelmente o vendedor. Então isso é importante ser analisado desde o início, você criar esse histórico para ter essa documentação. E fazer as contas. Você precisa entender se você vai conseguir arcar com os valores envolvidos para o momento da compra do imóvel. Nós temos aí a possibilidade de um financiamento, temos a possibilidade de parcelamento direto com uma construtora ou com o vendedor, que aí depende dessa possibilidade da negociação, mas você precisa fazer essas contas, porque mesmo que seja parcelado, muitas das vezes tem algum índice de correção monetária ou algum índice que vai fazer aí a atualização de juros. Então você precisa entender essa organização. E por fim, considerando a sua qualidade de vida e a questão financeira, o quanto de tempo você imagina que vai estar naquele imóvel. Porque tem imóveis que são específicos para a nossa fase de vida. E tem imóveis que a gente vai precisar, na verdade, ter um longo de tempo. É para a nossa família. Então, é um patrimônio para durar mais tempo, independentemente do crescimento dessa família. Então, isso precisa ser pensado. Imagine só que hoje você é um casal, apenas um casal que está morando junto. É um formato de imóvel. Se você vai ter filhos, quantos filhos serão, se sua mãe ou seu pai, enfim, vai morar em conjunto, também qual vai ser esse formato desse imóvel, se está adaptado, se está acessível para essa pessoa que vai morar em conjunto. Então isso tudo precisa ser pensado. É claro que as questões da vida nem sempre a gente tem uma previsão clara, mas isso é importante para você entender que é um investimento para a sua vida e você precisa entender que isso vai impactar tanto na sua questão financeira quanto na qualidade de vida. Agora, se você vai investir no imóvel, na verdade, você precisa considerar outros fatores. Porque você precisa indiretamente de um ponto comercial. Se você está pensando naquele imóvel para alugar, para ter uma rentabilidade, você vai ter que fazer a conta de quanto que você vai investir. Então, é o valor da compra do imóvel. Se você vai precisar reformar, vai ter que fazer essa conta também. Os tributos relacionados. E hoje, com a reforma tributária, nós temos justamente, aí, dependendo do tipo de situação sua, a questão da inclusão do IBS e CBS, que causa um impacto maior no momento da rentabilidade aí do aluguel. Então, você vai precisar fazer essas contas para entender se esse imóvel está adaptado e qual é esse local. Porque dependendo da região que você vai comprar um imóvel pensando em investir, você precisa entender se aquele imóvel é bom naquela localidade para ter movimentação. Então, voltando àquele exemplo que eu trouxe, Rio de Janeiro está muito em alta, de forma internacional. Está em um hype, de uma forma geral. E aqui nós temos justamente uma espécie de internacionalização do patrimônio da Zona Sul. Então, muitos imóveis estão sendo vendidos para gringos, para estrangeiros. Esses profissionais e essas pessoas estão comprando esses apartamentos, justamente pensando em alugar para a temporada. Pensando em quê? Réveillon,
férias, justamente esse momento que o Rio de Janeiro está em alta. É geralmente aí perto do Carnaval e final de ano, que é o momento ali de dezembro do Réveillon. Então nós temos aí essa movimentação de uma forma geral, principalmente se entendendo que por conta da rotatividade alta e a lucratividade nesse momento é um importante passo de investimento no Rio de Janeiro, principalmente de forma geral no Brasil. Então a gente precisa entender que precisa de cálculos específicos para entender se aquele imóvel, corretamente dentro daquela localização, vai ter essa rotatividade para você ter lucratividade no investimento do seu imóvel enquanto investidor. Outra diferença fundamental que você precisa pensar, a diferença do imóvel novo e o imóvel usado, porque existem impactos diferentes no momento dessa compra. Quando você vai comprar um imóvel novo, que é o chamado imóvel na planta, é justamente aquele que você compra zerado de uma construtora incorporadora e que vendeu. E aí muitas das vezes nós temos cuidados diferentes, porque geralmente a gente compra esse imóvel justamente ainda não foi construído. Ele está naquele momento ali de lançamento inicial, aquele momento de comercialização inicial. Vai ter ainda a construção. Então nós temos outros riscos a serem analisados em comparação ao imóvel usado, que é um imóvel que já foi construído, já foi usado por uma família, já foi vendido, já foi alugado e você vai comprar agora. Então são riscos diferentes que nós precisamos analisar para cada um dos casos. Então, pensando no imóvel na planta, que é esse que a gente compra de alguma construtora incorporadora, nós precisamos entender primeiro a credibilidade dessa empresa. Essa empresa entrega o que ela desenvolve? Ela cumpre? Será que tem riscos de construção? Ela entrega isso de forma mal acabada, mal organizada, que causem risco justamente ao uso do imóvel? Isso tudo precisa ser analisado. E pode ser que essa empresa, a gente tenha que analisar também a parte de organização de patrimônio dela. Porque imagine só, se essa empresa já está com um problema financeiro, lança esse imóvel, né, esse empreendimento, você compra e depois ele não tem dinheiro para acabar. Essa empresa não tem dinheiro para acabar essa construção. Você fica no prejuízo e muitas das vezes não consegue nem reaver esse dinheiro. Então é muito importante, durante essa obra, no momento da compra desse imóvel novo na planta, você acompanhar. Você entender quais são esses detalhes importantes, né, dessa empresa, para ver se ela está bem de situação financeira, se ela está seguindo o cronograma de obras, para ver se vai ter algum risco dentro dessa situação. E os riscos principais são, de uma forma geral, não entregar ou entregar atrasado, né? Porque a gente tem um cronograma ali previsto de entrega de documentação e ele não conseguir finalizar. Ou até mesmo, além disso, essa empresa, na verdade, era de fachada, pegou o dinheiro e foi embora. Então isso tudo precisa ser analisado e são os riscos que você corre se você não analisar e não acompanhar. Além disso, para uma empresa fazer um lançamento, ela precisa ter o registro de incorporação, precisa ter esse memorial de incorporação já validado pela prefeitura e pelo cartório. E muitas empresas não fazem isso, muitas das vezes de especulação de mercado. Então você precisa, no momento da análise, já pedir essa documentação. A planta, o contrato, o cronograma de obra, a credibilidade dessa empresa, esses documentos complementares sobre o lançamento do empreendimento. Porque se houver alterações no curso dessa planta, desse cronograma e até mesmo na estrutura entregue, depois que você ter essas chaves e acessar esse apartamento, você pode entrar com algumas ações jurídicas que, dependendo da situação, pode ter indenização, distrato, dinheiro de volta ou algum outro tipo aí de questões que você pode verificar enquanto direito. Por isso que é tão importante ter assessoria jurídica desde o início, para analisar essa documentação. E no momento que você vai acessar esse imóvel, vai entrar nele, né, conseguir ter ali a habitação dele, você levar um engenheiro ou arquiteto em conjunto para fazer essa vistoria, analisar se esse imóvel está sendo entregue da forma correta, tanto por questão de segurança, quanto por questão de norma técnica, que é justamente pensando aí na organização desse espaço. Agora, a compra de um imóvel usado, nós temos outros critérios a serem analisados. Porque se é um imóvel usado, essa estrutura possivelmente já está muito mais precária. E aí, no momento que você vai fazer essa compra, já é importante você analisar essa estrutura. Entender justamente o quê? Se esse imóvel está compatível com o uso e se você vai precisar fazer algum tipo de reforma. Então, nesse momento também é muito importante ter o acompanhamento de um engenheiro ou arquiteto para analisar essa situação, confirmar contigo que está certo nessa estrutura desse imóvel e compatível com o valor do imóvel. Porque nós temos justamente aí essa análise comercial do valor do imóvel, se está correto, né?
principalmente vários corretores colegas fazem isso, mas a estrutura do imóvel é mais a parte de engenharia e arquitetura que vai conseguir ver a compatibilidade de um valor justamente com a estrutura. Então isso é importante. Além disso, nós temos as documentações. Como geralmente o imóvel usado é vendido por um vendedor pessoa física ou pessoa jurídica, não é uma empresa, então nós temos maiores riscos jurídicos aqui, justamente porque tem menos responsabilidade de fiscalização. Então, quando for esse momento, você precisa pegar a documentação desde o início. A matrícula do imóvel, que você tira justamente ao cartório de imóveis, a escritura que existir, tão quanto fazer as análises em relação ao vendedor. Entender se esse vendedor tem alguma dívida, se ele é empresário, se ele tem algum tipo de problema em relação a esse imóvel. Então, nós pedimos as certidões complementares, seja civil, trabalhista, criminal, ambiental, tributária, justamente para você entender se aquele imóvel em si está com algum tipo de problema. No momento do imóvel novo, a gente também solicita isso, mas aqui é muito maior o risco, justamente porque nós temos essa questão das pessoas não terem esse acompanhamento. Então é importante você verificar para você não cair num golpe, porque imagina você comprar esse imóvel que está indo na leilão. Já vi casos que isso aconteceram, já estava com uma dívida ali de condomínio IPTU, que isso causava esse imóvel ir a leilão. E isso é muito importante se analisar, porque você precisa validar também se aquela pessoa que está vendendo para você efetivamente pode vender, se ela vai poder assinar isso. Se ela não pode, vai ter que trazer essas pessoas que podem efetivamente fazer a assinatura. Outro risco muito comum é o imóvel de inventário. Se o imóvel está em inventário, não quer dizer que é um problema de um todo de não conseguir vender, mas nós precisamos validar se existe inventariante ou não, se já temos o inventário em andamento, se nós temos os herdeiros, quais são eles, de uma forma geral. Então é importante isso validar para justamente ter validade a sua documentação, para no momento da escritura de compra e venda, no momento desse registro no cartório de imóveis, você ter isso de forma clara e não ter esse risco aí de perder mais algum dinheiro. Outros critérios muito importantes serem analisados se o caso for pessoa física. Entender se essa pessoa é casada, se esse imóvel está dentro do patrimônio conjunto do imóvel, porque possivelmente vai precisar da assinatura do cônjuge em conjunto. Então não vai adiantar negociar apenas com um deles, mas os dois precisam assinar. Além disso, confirmar a capacidade civil. Imagine só comprar o imóvel de uma pessoa que na verdade está doentada ou com algum tipo de problema que não consegue fazer a assinatura desses documentos. Isso também é um grande risco, porque pode ser que tenha que passar por uma ação judicial antes, ter esse alvará de autorização para conseguir efetivar a venda. Então, se você quiser uma venda rápida, isso vai ser um pouquinho mais demorado. E, além disso, a gente precisa confirmar o regime de bens desse casamento, porque dependendo do regime de bens, pode ser que essa pessoa sim consiga assinar sozinha, mas se não, pode ser que tenha que confirmar justamente aí o regime de bens em relação a essa pessoa. E já considerando uma pessoa menor de idade, ela consegue assinar sozinha, dependendo da capacidade civil. Então, nós precisamos analisar se o pai ou a mãe vai estar em conjunto e se os dois estão aí justamente em comum acordo para esse menor, essa pessoa menor de idade, conseguir fazer esse procedimento. Então, são critérios importantes complementares para o momento da venda, considerando que for uma pessoa justamente física, que nós temos vários outros critérios que precisam ser analisados nesse momento. Uma questão muito importante e dúvida recorrente no escritório é: financiamento está aprovado, quer dizer que está tudo certo? Depende. Infelizmente, vou ter que fazer esse papel aqui do advogado. O que acontece muitas das vezes? O banco libera o financiamento quando, teoricamente, a documentação está de uma forma geral correta e também existe capacidade financeira aprovada para você conseguir fazer o financiamento. Mas pode ser que esse banco só tenha justamente essa finalidade, para captar recursos. Então, você precisa ter essa análise específica do advogado para analisar os detalhes. Muitas das vezes é importante confirmar a qualificação das partes nesse contrato, entender se essa documentação efetivamente está correta, se essa vistoria que foi realizada da estrutura também está correta. Então, muitas das vezes, no momento da compra de um imóvel, você não vai ter assessoria apenas de um profissional. Vai ter de um advogado, de um contador no momento específico, do corretor, do engenheiro ou de um arquiteto. Isso tudo vai depender do que você precisa. E aí uma questão complementar importante. No momento do financiamento que você vai ter que fazer essas contas, muitas das vezes você vai ter dúvidas de como que vai ser essa conta, esse índice de inflação, como que vai se atualizar depois de algum momento.
nem sempre uma atualização é um juros abusivo. Eu já vi várias pessoas acreditarem que uma atualização de um ano para o outro da parcela era um juros abusivo, e não necessariamente. No contrato nós já temos a atualização ali, só precisa ser verificado justamente dentro do índice atualizado local. E aí, antes de você entrar com uma ação, antes de querer discutir com a construtora por um distrato ou algum tipo de questão de negociação, você precisa validar os seus cálculos. E essa validação é importante por meio de uma perícia contábil, que vai ser a pessoa, que é um contador, que vai fazer justamente essa análise correta dos índices, das parcelas, dos valores que foram pagos. Então, dependendo do momento de compra do imóvel e o que você vai fazer, então quanto à sua finalidade, você vai ter assessorias diferentes e específicas dos profissionais do mercado imobiliário. Então isso precisa ser claro desde o início. O corretor vai ser a pessoa que vai procurar imóvel para você, vai te acompanhar, vai intermediar essa venda, vai conectar você ao vendedor. Mas a análise jurídica técnica é com o advogado, da documentação do contrato. Agora, análise específica do espaço, seja para o uso residencial, seja para o uso comercial, corporativo, ou para morar ou para investir, isso tudo vai depender do engenheiro e arquiteto, que vai fazer justamente ali as plantas necessárias, as análises técnicas para confirmar a estrutura desse local. E por fim, nós temos o contador, que vai justamente te orientar no lançamento de determinados tributos, e também o contador vai estar justamente no momento das contas financeiras, quando você for fazer as contas desse imóvel, verificar os cálculos. Então nós temos vários profissionais, cada um com a sua função em momentos diferentes, e isso é importante pensar justamente para a proteção do seu patrimônio, para você fazer uma compra correta, para você não ter prejuízos e justamente ter uma consciência do que você está comprando. Porque o grande problema é você comprar um imóvel e descobrir uma surpresa. Porque imagina você comprar e investir seu imóvel depois de muito tempo e descobrir que tem um problema estrutural, que você poderia ter verificado antes, ter discutido, analisado como que seria essa ferramenta dessa reforma e não conseguiu saber disso antes para conseguir fazer orçamento de uma forma geral. Então são momentos que são importantes, principalmente para você ter essa visão do todo no momento de você se organizar para comprar o seu próprio imóvel. Pensando nessas várias dúvidas que nós temos no momento da compra do imóvel, eu escrevi alguns artigos no jornal A Gazeta do Espírito Santo, justamente para deixar de forma clara vários momentos que são importantes da documentação, da compra, as movimentações que nós temos no mercado. Então vou deixar alguns artigos aqui para você fazer a leitura complementar, justamente ter essas informações completas. E eu espero você na próxima aula. A próxima aula nós falaremos principalmente sobre a regularização. Porque imagina que você chegou nesse momento da análise, da compra do imóvel ou da organização do seu patrimônio e existe algum problema pendente. Como resolver? Essa próxima aula vai trazer justamente a realidade de mais de 50% dos imóveis do Brasil, que é justamente irregularidades cadastrais, do cartório, a parte da prefeitura, tributária. Nós temos vários tipos de irregularidades e vamos conversar na próxima aula. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada por isso, mas nós temos outras aulas. A segunda vai ser sobre regularização. Te espero lá.